Muito bom dia, meus queridos, paz do Senhor, como vocês estão? Hoje eu quero trazer aqui uma palavra de esperança, uma palavra que vai gerar temor, uma palavra que eu tenho certeza que vai atingir o seu coração, porque é impossível você ouvir falar de Jesus, principalmente você se tornar pertencente ao corpo de Cristo Jesus e não ter essa esperança de ver o seu familiar convertido, de ver seu familiar salvo, né? Sabe aquele filho que você chora, que você ora e chora e não vê a hora de Deus trabalhar no coração desse filho e trazer ele de volta? Ou salvá-lo, né? Aqueles avós, aqueles tios, ou aqueles sobrinhos ou netos, né? Ou até mesmo aquele parente mais distante, mas que de repente você ora, você não vê a hora de Deus abençoar ele com a sua palavra, né? Então hoje a gente vai trabalhar a palavra salvação e inclusive, né, eu tenho certeza que Deus vai te atingir, porque, pelo menos eu particularmente, né, na época da minha conversão, quando se falava estar em Cristo, se falava salvação, logo a gente pensa, bom, quem está salvo está com Deus, né? Quem não está em Cristo, lago de fogo, inferno, né? E aí fica uma lacuna a ser preenchida, né? Será que o Senhor Deus, né, preparou isso mesmo? Envia seu Filho, quem aceitar o Filho e crer no Filho é salvo. Quem não aceitar e não crer no Filho, morte eterna. Né? Vamos entender isso? Vamos ver, diante da palavra do Senhor Deus, o que significa salvação para Deus? Né? Para nós a gente tem esse conceito, né? Estou em Cristo, estou salvo. Se eu não estou em Cristo, não estou salvo, né? Então vamos analisar, né? Vamos analisar aqui. O verso que eu quero trabalhar primeiramente, ou a ideia, é Atos 16, 31, tá? Lembrando que a gente está estudando o livro de Romanos, tá? Não fugir do foco, não vou sair do livro de Romanos, né? Até a gente vai ler Romanos também, tá? Mas é importante a gente entender isso, tá? E eu acredito que veio do Espírito Santo esse questionamento que colocou no meu coração, e eu resolvi gravar sobre o assunto, né? Vamos lá, Atos 16, 31, né? Respondendo-lhes, disse, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí, quando a gente olha para o contexto da nossa vida, né? Eu olho para dentro da minha família, no caso, na minha família, um só convertido em Cristo Jesus, né? O restante da família, nenhum está em Cristo, né? E aí fica, né, aquela pergunta, né? Será que eles vão ser salvos? Será que essa promessa vai se cumprir neles, né? Será que eu estou crendo o suficiente em Jesus, né, para essa palavra se tornar rema na minha vida? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Mas vamos analisar uma palavra que Jesus falou lá em Lucas 12, versículos 52 e 53, que diz assim: porque daqui em diante estarão 5 numa casa, 5 pessoas divididas, né, numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pois, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra o filho, filho contra a mãe, sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Olha a bagunça, né? Olha a contenda, olha a confusão. Então Jesus está falando, né? Quando ele chega, né, a pessoa que aceita a Cristo, um membro da família se torna em Cristo, ou 2 membros, né? O restante da família vai contrariar, né? E vai começar uma série de guerra dentro daquela casa, né? 3 contra 2 e 2 contra 1, né? Ou seja, os 2 que estão em Cristo estão salvos, né? E aqueles 3, o que acontece? Estão contra quem está salvo, mas e aí? Vão para o inferno? Não vão ser salvos? Mas e quando a palavra diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Será que Jesus não está falando que a minha fé é suficiente para salvar a minha família? Né? Isso fala uma família normal, tá? Não estou falando de família onde só tem bandido, né, estrupador, assassino. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, tá? Estou falando de uma família comum, uma família normal, tá bom? Para você entender, né? Mas a gente vai tocar em outros pontos também, tá? Nos níveis de pecado, né? Vamos dizer assim, que dá para ser salvo e que não dá para ser salvo, né? Diante desse parâmetro que a gente está aqui. Vamos analisar agora um outro versículo que está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 até o 16, né? Que Paulo está falando, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei
procedem por natureza e de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles mesmos de lei para eles, né? Então, aqui Paulo está falando de gentios, mas não é gentio igreja não, tá? Aqui é o cidadão que não tem lei, né? Porque se Paulo estiver falando aqui para a igreja, ele está se contradizendo. Em outros pontos, aqui em Romanos, ele vai falar que na minha mente, no meu coração, eu sirvo as leis de Cristo, mas quando na prática, né, eu estou servindo o pecado, né? Sabe quando ele fala, o bom que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu vou lá e pratico, né? Ele está falando da guerra que há entre o pecado e o espírito, né, que está no nosso corpo, né, no nosso coração. Então está tendo uma batalha. Então Paulo fala que quem está em Cristo está obedecendo às leis de Cristo. Esse tipo de pessoa que Paulo está citando aqui, ele não está na lei de Moisés, muito menos na lei de Cristo. Mas ele age por instinto, por natureza, ele acaba obedecendo às leis de Deus, entende? Né? E aí essa pessoa acaba se tornando uma lei para ela, né? A continuação do verso. Estes mostram a norma da lei como se ela tivesse gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus próprios pensamentos naturalmente, acusando-se e defendendo-se. Ou seja, essa pessoa que age desta forma, tem momentos na sua vida que a sua consciência acusa, e tem momentos que a sua própria consciência vai te defender, mostrando para você que você está certo no que você está fazendo, né? Trazendo alívio naquela acusação, né? Então essa é a mente do homem que não está na lei de Cristo nem na lei de Moisés, mas por instinto e por natureza ele consegue, mesmo sem saber, obedecer às leis de Deus, né? Que no caso, em outro ponto, Paulo vai falar, né? Que esse tipo de pessoa, né, Deus vai aceitar como se ela tivesse sido circuncidada, porque vai ter pessoas que vão estar circuncidadas na carne e no coração, mas não vão estar obedecendo essas leis, né? No caso que esse gentio está praticando aqui, mesmo sem saber. Então é profunda a palavra, entende? Você vê que Deus tem resposta para tudo, né? Na sua palavra. Depende da maneira que a gente entende e examina, né? Verso 16, né? No dia em que Deus, né, por meio de Jesus Cristo, julgar os pensamentos dos homens em conformidade com este evangelho, né? Então ele está falando do dia do juízo. Então esse tipo de pessoa aqui que Paulo está citando, eu não estou dizendo que esse tipo de pessoa vai ser ressuscitado na ressurreição da igreja, não tem possibilidade nenhuma, não é isso que eu estou dizendo, entende? Hoje, a pessoa que pratica isso e morre, né, vamos dizer assim, dorme, ela vai esperar o dia do juízo lá do trono branco, o juízo final. Lá ela vai ser levantada e vai ser julgada segundo a obra e segundo a consciência, que nem Paulo está falando aqui. E ela pode ser absorvida, entende? Lá no trono branco, né? E eu não vejo problema nenhum com isso, né? Não tem, graças a Deus, no meu coração não existe problema nenhum com isso, né? Pelo contrário, né? Eu fico alegre, né? Porque eu sei que pessoas da minha família podem morrer sem ter Cristo, mas ter praticado isso aqui. Lá diante do juízo ela pode ser levantada, entende? Agora, aplicando esse mesmo tipo de comportamento pessoal, né, desse gentio aqui, no período da grande tribulação, essa pessoa vai atravessar para dentro do milênio. Lá dentro do milênio, depois que ela atravessar, ela vai glorificar a Deus, sabe por quê? Porque ela vai falar assim, ó, né, eu tenho certeza absoluta disso, né, o pensamento dela vai ser esse. Ainda bem que aquele meu parente, aquela pessoa da minha família, creu em Jesus. Porque está escrito, né? Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa, entende? Então não é a glorificação do corpo que vai me salvar, entende? Na verdade, a glorificação de corpo é uma coisa maior, né? Está num nível maior, superior, né? Inclusive, né? Já que a gente vai tratar desse ponto também, né? Então a pessoa vai glorificar a Deus, porque ela vai falar, porque se aquela pessoa tivesse desistido de crer em Jesus, eu não estaria aqui, né? No caso, esse grupo de pessoas que estiverem na grande tribulação, atravessando a grande tribulação, entendeu? Se ela está atravessando o período de grande tribulação, alguém da família dela não creu em Jesus, né? Dificilmente ela vai conseguir atravessar a grande tribulação e chegar lá viva, lá dentro do milênio, entendeu? Ela vai precisar ter contato com pessoas, entende? Que estão em Cristo Jesus. Compreende a ideia, o pensamento? Mas se aplicar para os nossos dias hoje, se esse tipo de pessoa morrer, ela vai ser levantada só lá no juízo, no trono branco. Tá ok? Vamos seguindo os pensamentos então, né? Eu tenho mais 3 versículos aqui para ler. Agora em Romanos também, tá? Romanos 8, versículo 28, né? Aqui o capítulo 8 está tratando de que já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não significa porque eu aceitei a Cristo. Estou em Cristo, né?
e não preciso fazer mais nada, porque já não tem mais condenação, né? Estou livre, né? E vou ser ressuscitado se eu morrer, né? Se eu tiver que atravessar a grande tribulação, eu vou ser salvo mesmo assim. Não é isso que ele está falando, tá? Então vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Aqui ele está falando para a igreja, tá? Direcionado para a igreja mesmo, né? Não está falando para judeu, nem muito menos para gentio, né? Sem estar em Cristo, né? Mas qual é esse propósito, né? Quem ama a Deus é quem está em Cristo Jesus, né? Servindo ali com o coração mesmo, né? Esse tipo de pessoa que ama Jesus, que está servindo, né? A Bíblia está dizendo que todas as coisas vai cooperar para o bem dessa pessoa, todas, né? Todas as coisas vão contribuir para o bem, né? E vai fazer como se fosse um fluxo de rio, né? Uma correnteza que vai te ajudando, né? Como se o vento estivesse soprando a seu favor, né? E também é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito no chamado, né? Que não é só pregar o evangelho, não é só ter corpo glorificado, entende? Tem outras coisas escondidas, né? Que ao decorrer dos estudos aqui a gente vai entender, né? Não dá para falar tudo só num vídeo, né? Vamos lá. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quem é que ele conheceu? Ele conheceu a mim e conheceu a você. Quando ele conheceu, ele te chamou. Quando ele te chamou e você aceitou, você foi predestinado para ter todas essas bem-aventuranças, né? Inclusive, né? É preciso lutar, né? Não quer dizer que você foi chamado e que você aceitou e agora você já está dentro, não precisa fazer mais nada. Não é isso, tá? Verso 30, né? Aos quais predestinou, a estes também chamou, né? E estes que ele chamou também justificou. E se justificou, também glorificou, né? Vai ter o corpo glorificado no futuro, né? Para quem ele teve chamado. Só que aqui eu queria que você atentasse para o seguinte, né? Quando Paulo está falando aqui que Deus chamou, ele chamou todo mundo, só que não é todo mundo que aceita, não é? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Escolhido para quê? Para trabalhar no seu ministério de chamado de pregação, vamos dizer assim, ministério de semear a palavra e colher frutos, né? Aumentar o corpo de Cristo, entende? Atingir a plenitude dos gentios por meio desse chamado. Só que não são todos que aceitam esse chamado. E quando a pessoa não aceita esse chamado, não significa que ela vai para o inferno, não significa que ela não é salva, entende? É porque existe um propósito em tudo que Deus está fazendo, entende? Lembra lá da casa, que tem 5 pessoas? 2 pertencem a Cristo e 3 não. Ou 3 pertencem a Cristo e 2 não. Mas ele chamou a família inteira. Por que a família inteira não foi a Cristo? Porque existe um propósito, né? Se ele chamar uma família, a família inteira for para Cristo, né? E assim sucessivamente acontecer no mundo inteiro, lá no milênio, lá no reinado de Cristo, a igreja, só vai ter a Cristo e a igreja, né? Vai governar sobre o que e sobre quem, entende? Então você tem que entender o que Deus está trabalhando ao longo dos anos, preparando pessoas, né? Uns para serem glorificados e outros para não serem glorificados, né? Uns serão vasos para honra e outros vasos para desonra. Uns são vasos de uso especial, outros são vasos de uso comum. Entende? Há a eleição no espírito e há a eleição na carne, né? Embora muitos não gostam dessa palavrinha, não gosta disso, né? Eleição na carne, né? Mas está escrito, querido, não tem jeito de você fugir disso, né? Ou então você vai ter que ficar fugindo, né, desses textos que vai falar da carne, né? Como o próximo vídeo vai tratar muito disso, né? Eleição na carne, né? Romanos 9. Muito bem, queridos. Então aqui a gente trabalhou a ideia dessas pessoas, né, que foram predestinadas, né? Finalizando aqui o vídeo, falando da igreja, entende? O ministério da igreja, o ministério do Senhor Jesus no nosso corpo, né? Na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Né? Mas tudo isso que ele chamou, predestinou, justificou, glorificou, mas precisa do nosso trabalho, né? Se a gente não trabalhar a favor disso, né? Fazer isso valer a pena, né? Lutar contra o pecado, né? Isso não vai ser possível se cumprir, entende? Mas que ele chamou, que eu aceitei. Mas agora existem algumas coisas para me fazer, para manter isso em ordem, né? Para manter fazer, como é que se diz, a promessa, né? Ter validade na minha vida, entende? Porque existem coisas que eu posso fazer e essa promessa não se cumprir na minha vida, não ter validade na minha vida, entende?
Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, né, não vou ler mais nenhum versículo, mas eu queria que você olhasse agora para a família de Abraão, né? Você sabe que eu já falei em outros vídeos, né, que esse livro de Romanos, né, Paulo está usando como fonte, né, como base, a vida, o personagem Abraão, né? Vira e mexe, ele está tocando no nome Abraão e Sara, né? Que ali Deus começou esse propósito, né? Deus revelou para Paulo o plano de salvação do mundo, né? Através da vida de Abraão, né? E Abraão é uma família de 5 pessoas, né? Abraão e Sara, 2 pessoas, né? Ismael e Isaac, 4 pessoas, mais Agar, 5. Então são 5 pessoas, né? Olhando naquele contexto que Jesus falou que seria 5 numa casa dividido, né? 3 contra 2, é como se a gente estivesse olhando hoje, né? Abraão, Sara e Isaac de um lado, Ismael e Agar do outro lado, né? Um contra o outro ali, né? Tá tendo uma guerra, né? Os da carne contra os do espírito, né? Mas crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa, né? O Espírito Santo está fazendo a qual promessa, né? A que ponto ele está chegando de olhar para esse contexto, né? Será que ele está dizendo que vai ser salvo só Isaac, Abraão e Sara e Agar e Ismael não vai ser salvo? Né? Ou seja, não vai fazer parte, não vai ter cumprimento nisso, né? Porque Abraão creu. Se Abraão creu, por que a sua descendência ou sua casa não pode ser salva, né? Falando aqui de uma casa literal mesmo, entende, queridos? Não é assim que a gente está trabalhando a ideia desde o início? Abraão creu, né? Creu em Deus, creu em Jesus, porque foi falado para ele antecipadamente de algumas coisas que iam acontecer no futuro, né, com relação ao filho, e ele creu. Por ele crer, a casa dele precisa se cumprir essa promessa, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? E a casa de Abraão contém 5 pessoas. 3 pessoas vão ter corpo glorificado e 2 pessoas não vão ter corpo glorificado. Mas que vão entrar, vão, entende? Que vão ser salvos, né? Então, a salvação que o texto está prometendo não significa que todo mundo vai ter corpo glorificado, mas algumas pessoas vão ter o corpo glorificado e outros corpo não glorificado, que vai estar lá no milênio e vai ter salvo. Mesmo assim, vai ter que trabalhar, né? Para se manter salvo lá no milênio, né? Porque no finalzinho do milênio vai ser aberto Satanás, né? Vai ser solto da prisão, ele vai atentar os corações, e se essa pessoa não estiver firme, se ela não se manter firme, ela vai ser tentada e ela pode não manter essa salvação, entende? Mas então eu queria que vocês olhassem com atenção isso que foi falado hoje, né? Que Deus trouxe através da minha vida, né? Esse conceito, eu tenho certeza que trouxe esperança, né? Para o coração de algumas mamães, né? Trouxe esperança para o coração de alguns papais, de alguns avós, de algumas avós, com certeza, porque Deus trabalha desta forma, né? Ainda que você nunca perguntou, mas Deus está se antecipando em responder ao seu coração, né? Ao anseio, aquilo que, né? Às vezes à noite a gente fica acordado e pensando, né? Será que vai ser salvo? Será que não vai? Será que Jesus vai alcançar aquela pessoa? Então, para mim está aí a resposta, né? Para mim é uma resposta do Senhor Deus, com certeza. Tá bom, meus queridos? Se Deus permitir, a gente vai gravar de novo, tá? Amanhã eu quero estar gravando sobre Romanos 9, né? Se Deus permitir, Romanos 9 e Romanos capítulo 3, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.